Gente, boa noite. Brincadeiras à parte, né? Mas vamos lá agora ao nosso trabalho. E vamos então trazer aqui o nosso pensamento para esse salão, para esse ambiente. E vamos pedir aos nossos anjos de guarda, aos espíritos benfeitores, que possam nos preparar para que nós possamos absorver as energias aqui do ambiente, desde a hora que nós entramos, absorver as energias do tratamento, da palestra, e que possamos conservar tudo que a gente recebe aqui durante toda a semana, sempre nos fortalecendo, nos orientando, nos guiando, para que nós possamos sempre fazer o melhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e aí, eu pensando, quando a Ana fala assim, né? Ah, Rosana, hoje é a sua vez. Falei, nossa, tá bom. Oi? Ai, nenhuma, pelo amor, que vergonha, né? Que vergonha, meu Deus. Eu só fazendo bullying. Bullying espiritual. Eu só edito o vídeo e coloco no YouTube. Mas a hora dele vai chegar. Eu tenho esperanças que a hora dele aqui, ele vai ter muito trabalho, porque, né, ele vai ter que editar tudo isso que eu estou falando. Então ele vai ter um trabalho dobrado, né? Mas tudo bem. Ossos do ofício, né? E aí eu pensando aqui, eu falei, bom, o que eu vou falar, né? Que assunto do evangelho a gente vai tratar hoje? E aí veio assim o assunto sobre esperança, né? Sobre pedir alguma coisa, sobre ter esperança de conseguir. Estamos aí finalizando mais um ano, e é uma época que a gente sempre tem esperança, né? Que a gente tem sempre, mas essa época aumenta, não é? Porque a gente fala, bom, vem um próximo ano, a gente faz todos aqueles planos, né? Eu vou emagrecer, eu vou, né, não vou comer carne, eu vou fazer todos os exames de check-up, eu vou estudar mais, eu vou dedicar um dia, eu vou falar menos, eu vou comer menos, né? Eu vou dedicar um dia para a minha casa de oração, qualquer que seja, não é? E aí vem disso, né? Essa esperança e esse querer. E quando a gente fala de querer, né? Querer algo, a gente fala do pedir e obtereis, tá? Buscar e achareis. Tá tudo ligado. E a gente então tem o capítulo 25 lá do Evangelho. E aí, como sempre, eu vou lendo um pouquinho para a gente poder entender. E aí eu vou transformando isso ali e trazer para o nosso dia a dia, porque é isso que importa, né, gente? O Evangelho, ele foi escrito ali, né, lá atrás, Kardec já passou, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já foi passando ali
para a nossa linguagem, para o nosso entendimento. A gente tem ali a lição dos espíritos benfeitores, que eles vão sempre ali comentando, né, sobre o que a gente está conversando, sobre o que é colocado ali no capítulo, mas nós também temos que trazer isso para o nosso dia a dia, né? Haroldo Dutra Dias sempre fala o seguinte, que o Evangelho é a nossa cartilha, né? É a nossa parte pedagógica, o como viver. E é isso, não só o Evangelho, né? Quando a gente lê todas as obras do Espiritismo, e eles vão orientando, olha, o ideal é fazer, né? Vamos pensar de um jeito, vamos pensar do outro, vamos pensar positivo, vamos agir. E nós temos ali várias lições, vamos dizer assim. Bom, e aí, buscai e achareis. Nós temos ali o início do capítulo que fala: ajuda-te e o céu te ajudará. Vocês vão tomar o passe agora. Eu vou fazer assim, eu vou esperar 2 minutinhos, vocês tomarem o passe e a gente continua, ok? Acho que é melhor, né? Melhor. Vamos lá. Bom, continuando então, gente. Novamente, vamos aí estudar um pouquinho e ter a palestra do Buscai e Achareis. E aí eu estava conversando com vocês sobre justamente essa parte, né, da esperança, de buscar alguma coisa, de ter o querer, né, o querer pedir e o querer alcançar, né? E ter a esperança, Cortella fala muito, não é esperança de você ficar quieto e esperando aquilo, é de esperançar, né? Que é um verbo e ele está junto com a parte da ação. Então eu posso sim pedir, óbvio, né? Claro, e paralelo a isso eu vou agir também, né? Não é eu ficar ali parada, sentada, esperando acontecer. Eu tenho que contribuir para isso, eu tenho que agir para isso, né? Bom, e aí no Evangelho tem ali o título que fala: ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Porque ele está perguntando o seguinte: somos mães, somos pais e tudo mais, irmão, responsável por alguém. Existe em algum momento que o teu tutelado ali, que ele está pedindo algo, você vai devolver com algo que não é aquilo que você está pedindo? Ou você vai ignorar? Não, né? Então, o nosso pedido, né? O plano espiritual, Deus e tudo mais, eles vão analisar, pera um pouquinho, deixa eu ver o que é bom para você, né? Qual que é, neste momento, o que vale para a sua evolução? Então, aquilo vem para nós, nossa, mas eu pedi alguma coisa, mas não veio do jeito que eu pedi, né? Pode ser, mas ele veio de acordo com a nossa necessidade. Por isso também que nas orações, né, nós falamos com relação à nossa necessidade, venha de acordo, né, com a nossa necessidade.
que é o que acontece também aqui no nosso tratamento, não é? Quer dizer, nós estamos aqui, todos nós, assistindo uma palestra, pedindo sempre, quando a gente vai para uma sala de passe, quando a gente vai nos médicos, quando a gente está ali, aqui, quietinho, né? Com a mente aqui no ambiente. Então, as energias, elas vêm de acordo com a nossa necessidade. E outra coisa, de acordo com a nossa sintonia. Então, uma outra palestra, eu lembro que eu falei para vocês, que é assim, muitas vezes nós pedimos, porém, a gente nem enxerga a ajuda, a gente não consegue absorver. Por quê? Porque nós não estamos equilibrados, nós não estamos abertos, nós não estamos sintonizados, né? Com aquilo, com aquele astral, com aquela situação, com o que a gente está pedindo, né? Então, o nosso anjo de guarda, os espíritos benfeitores, eles estão até tentando. Eles estão tentando ajudar. Mas a gente, ele está aqui, você está aqui, só que você em nenhum momento você consegue chegar ali onde na sintonia. Sabe a estação de rádio? Na sintonia do nosso anjo de guarda, para ele poder dar um empurrãozinho ali para poder ajudar a gente, né? E a gente, na correria do dia a dia, a gente nem percebe. Então, quando a gente fala ajuda-te e o céu te ajudará, é isso. Nossa, eu estou pedindo tanto. Sim, a gente precisa pedir, sim, porque eles precisam saber o que a gente quer, né? Qual que é o nosso desejo? Mas a gente também tem que agir, a gente também tem que pegar o nosso dial, né? Que chama ali o seletor ali. E a gente também precisa sintonizar ali no plano espiritual, né? Então como que eu vou sintonizar? Eu vou sintonizar com as minhas ações. Eu vou sintonizar antes de dormir, eu vou rezar. Em primeiro lugar, eu vou agradecer por tudo. E aí eu vou colocar dentro desse agradecimento também o meu pedido. Como? O meu pedido para que eu tenha serenidade, para que nós tenhamos a perspicácia, para que tenhamos a nossa mente aberta a entender a ajuda, para que tenhamos força, para que consigamos ter os olhos abertos, os olhos do espírito abertos, para a gente conseguir resolver. Não existem situações que a gente pensa, nossa, como que eu vou resolver isso? Não é? Eu não entendo, eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. Mas se a gente estiver sintonizado com o nosso anjo de guarda, ele vai conseguir ali passar alguma coisa para a gente. Num sonho, tive uma ideia. Sabe aquela coisa que aparece de repente? Tive uma ideia, né? Alguém que a gente encontra. Porque nada é por acaso, a gente já aprendeu isso.
né? Precisamos acreditar. Nada é por acaso. Então, nós precisamos ter, sim, a sabedoria de entender as situações e aproveitar. Então, tá tudo aqui. A gente precisa aprender a aproveitar. Todos nós, né? Muitas vezes a gente deixa passar. Muitas vezes. Mas a gente vai aprendendo. Por isso que nós estamos aqui. Quando eu falo aqui, eu falo no planeta Terra nessa época, né? Bom, e aí ele continua. Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Porque aqui ele está fazendo uma comparação, né? Quer dizer, se a gente que tem uma série de defeitos, que estamos em evolução, a gente sempre procura o melhor para os nossos filhos, para os nossos tutelados, para os nossos irmãos, que dirá o nosso Pai, né? Então, a gente precisa acreditar que tudo que acontece é o melhor. Mas não podemos também esquecer que, né? Existem coisas que acontecem que fomos nós que causamos. Fomos nós que causamos na nossa encarnação presente. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Quer dizer, sei lá, eu tropecei, né? Então é alguma coisa aí do espírito, é alguma coisa... Tá, mas peraí, né? Será que você não estava correndo? Será que você não estava andando lá na calçada cheia de buraco, não prestou atenção? Será, né? Eu estou dando um exemplo bem simples, bem corriqueiro, mas é assim. São coisas que foram causadas por mim. Não é assim, né? A gente tem que saber estudar ali as situações, né? Continuando. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei de trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Então, é assim, a gente não consegue nada, nem materialmente e nem espiritualmente, se a gente não coloca a nossa força de trabalho. E a nossa força de trabalho é o nosso desenvolvimento. É o trabalho, né, pela mente. É uma leitura, uma boa leitura, né? É o procurar sempre estar ali atualizado e questionando, porque a gente precisa questionar, né? Ir atrás, buscar. E isso é assim, é tanto espiritualmente falando quanto materialmente falando, né? A gente é a nossa obrigação enquanto ser humano vivendo aqui produzir um progresso. E isso é através do trabalho, né? O trabalho que cada um de nós temos. Todos aqui têm um tipo de trabalho, né? Então, isso traz o progresso. Até, não precisa ser o trabalho formal de empresa, mas o nosso trabalho em casa, ele também é um progresso.
né? Chico Xavier falava, né, que a gente precisava agradecer cada prato que a gente está lavando em casa. Não é? Por quê? Porque isso é sinal de que a gente tem o alimento para poder cozinhar, que a gente tem ali os recursos, que a gente tem a casa. E aí ele diz uma outra coisa também, né? Ele fala o seguinte, que se a gente está com ideias que não são muito boas na nossa cabeça, né? Sabe aqueles pensamentos intrusos que às vezes fica, aquelas minhocas, como a gente fala, né? Ah, vamos pegar uma vassoura e vamos começar a limpar a casa, né? Vamos começar a trabalhar, porque daí isso aí passa. E não é que passa mesmo, né? Porque daí é o trabalho manual. É o trabalho manual, é mexer com as mãos. E aí ontem, ainda para provar isso, né? Ontem, olhando o Instagram, e aí uma psicóloga, que eu não vou lembrar o nome, colocando que para terapia, né, para depressão e etc., você precisa, e aliás, para ativar também os neurônios do nosso cérebro, a gente precisa fazer um trabalho manual. Aí aparece, eu não sei se vocês viram, mas aparece daí um monte de gente jovem, né, crocheteando. Então, no ponto de ônibus, no metrô, andando na rua, esperando na fila do banco, ou sei lá o quê, sempre fazendo crochê, né? Então, quer dizer, e eles colocaram ali uma pessoa jovem, né, para tirar aquele estigma de que só faz trabalho manual quem, né, é idoso. E não é isso. Então, e o trabalho manual, ele traz sim, né, ele ativa o nosso cérebro. Ele faz com que a gente pense em outra coisa, com que a gente fique ali focado naquilo que a gente precisa realizar. Uma dobradura, um crochê, um tricô, uma costura, arranjo de flor, o que for, cerâmica, né? Então, o trabalho manual é importante. E aí, vindo agora na minha cabeça, é o seguinte: vamos pensar, não sei se eu estou errada, a Sônia pode me confirmar isso, mas eu penso que pelas histórias da minha avó, né, quando minha mãe contava e tudo mais, as pessoas ali, quando a gente não tinha internet, não tinha quase nem televisão, nem nada, eu acho que não tinha muita depressão não, né, porque o pessoal fazia trabalho manual. Não é? Vamos raciocinar. Não é verdade? Então, as pessoas, primeiro que conversavam mais, faziam trabalhos manuais, faziam leituras, né? Contava as histórias. E enquanto isso, o cérebro estava ali o quê? Trabalhando. Agora, hoje em dia, né, se a gente não vigiar, a gente acaba ficando ali no celular o tempo todo. E os terapeutas, psicólogos, estudiosos dizem, e é real, que se você ficar mais de 5 minutos ali na tela, você já é uma espécie você já saiu do seu mundo real, por exemplo, e você já está entrando numa de comparar. Ai, olha que restaurante que ela está. Ai, eu não estou nesse restaurante. Olha, nossa, olha a viagem que o outro fez. Nossa, será que um dia eu vou... É automático.
E aí, quando você se compara a vida do outro, compara, você já começa, quem tem tendência, claro, a ter ali uma insatisfação com você mesma, né? Ai, Rosana, mas isso tem a ver com o evangelho e com o que você está falando? Tem. Porque isso faz parte do nosso equilíbrio emocional. Isso faz parte do nosso nos conhecer. E para a gente ter ali o domínio, a maturidade da gente falar, agora eu não vou fazer isso, eu vou cuidar de mim. Ontem, assistindo uma palestra da Mônica de Medeiros, no YouTube, e um outro espiritualista também, numa outra palestra, falando qual que é a nossa, aspas, obrigação aqui nesta época. É, em primeiro lugar, cuidar da gente. Em primeiro lugar, cuidar da gente. É o que a gente está fazendo aqui agora. Mas precisamos dar continuidade. Amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, é diário. Né? Porque é muito fácil a gente ficar aqui no Nova Era, escutando a palestra, tomando passe, aí aqui a gente está tranquilo, né? No ambiente estável, só falando de coisas boas, recebe uma energia boa depois, sai renovado. Aqui o desafio está controlado, né? E quando a gente estiver lá fora, o desafio vai estar controlado? Aí somos nós, né? Nós, com a ajuda do nosso anjo de guarda e tudo mais. Porém, nós estamos... Lembra o canal aberto que eu falei lá atrás? Então, é assim, precisamos estar num terreno energético que seja propício para que a gente receba, sim, a proteção, a orientação e tudo mais. Ah, Rosana, então quando eu estiver nervosa, não estiver nem aí, eu não vou ter proteção? Vai, claro, todos nós temos em todos os momentos, só que fica um pouco mais difícil, né, gente? O plano espiritual lá, meu Deus, coitados. Porque é perrengue. Então a gente precisa, e é para o nosso bem, a gente precisa estar maduro, fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. Continuando. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Essa parte primitiva. O que é a parte primitiva? O instinto. O que é o instinto? Ah, eu vou caçar para comer. Eu vou me esconder lá da chuva, do sol, das intempéries. Isso é o instinto, o animal faz isso. Não é? Aí ele continua, mas Deus lhe deu a mais do que o animal, o desejo constante de melhorar. Isso está dentro de nós. Aquela centelha que a gente fala, vós sois deuses.
Nós somos deuses, é aí. Nós somos deuses, nós somos capazes. Nós temos a inteligência a mais. Não uma inteligência instintiva do animal, do primitivo. Nós temos o plus, né? Ou seja, essa aspiração do melhor que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-o às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Se não fossem esses cientistas, todos aqueles que a gente já estudou na escola, e que a gente lê, e que a gente pesquisa, se não fossem eles, como estaríamos? Ainda lá no primitivismo? Morrendo por causa de uma febre? Vejam, é o progresso, né, que a gente falou aqui em cima, e o progresso através do trabalho, eles trabalharam. O que eles fizeram? Eles estudaram, eles começaram, esses cientistas, essas pessoas que criaram coisas para nós, é claro que eles foram intuídos, é claro que eles já vieram preparados do plano espiritual para justamente desenvolver esse papel. Muitos deles vieram de outros planetas mais desenvolvidos, já vieram com essa sabedoria interna. Mas eles poderiam muito bem ter se embrenhado em outro tipo de vida. Mas não, eles seguiram o que tinham que seguir. E aí fizeram aspas, descobertas. Então eles contribuíram para a evolução do mundo. E nós recebemos isso. Perceberam? Então não é do nada. Não é do nada. É toda uma sequência de trabalho. Assim como hoje em dia também. Essa semana, vocês devem ter visto, já foi... eles publicaram reportagens e tudo mais, que agora nós já temos a vacina da dengue. E que ela foi aprovada pela Anvisa. Primeira vacina no mundo de dengue. Né? E que a criança, se não me engano, criança e até 59 anos pode tomar. Então vejam, eu ouvi que a USP, eles estavam pesquisando isso já há 10 anos. Então, é assim, quem são esses? São estudiosos que passaram, que estavam na faculdade, que se dedicaram à carreira acadêmica, porque eles foram preparados para isso. São cientistas de hoje. Então vejam, e se a gente for pensar, antigamente lá, quando nós tivemos lá os outros cientistas, é a mesma coisa, só muda o tempo. Então, daqui, sei lá, 20 anos, 50 anos, vão estudar, um grupo de cientistas da Universidade de São Paulo desenvolveu a vacina da dengue. Então, os netos de vocês, filhos, eles vão estudar isso. E a gente está vivendo esse momento agora. E teremos mais e mais estudos para outras doenças também. Não estão pesquisando, acho que eu li, não sei se os chineses ou os japoneses, que estão pesquisando sobre
cartilagem, material para implantar nos ossos com problema de cartilagem, esses problemas que a gente tem na perna. Então vejam, são estudos atrás de estudos, né? Uma outra, estão também estudando a frequência das músicas de Beethoven, Chopin e tudo mais, que elas numa determinada frequência, elas vão diminuindo as células cancerígenas até a cura. Então, percebem? Então, é tudo isso. Então, nós temos as ferramentas. Nós somos, sim, deuses. A gente precisa saber trabalhar com isso. E entender. Né? Nossa, quanta coisa, é mesmo, quanta coisa. E aí a gente precisa sim prestar atenção, porque o dia a dia para nós é tão corrido que muitas vezes a gente se deixa ser engolido por todas as coisas que vão acontecendo e a gente não presta atenção nisso. Então precisamos sim prestar atenção. Porque são benefícios para nós. Então vejam, a gente pode sim trabalhar as boas energias dentro da gente para que a gente possa minimamente estar equilibrado, estar fortalecido para enfrentar as coisas do dia a dia que não são fáceis. Cada hora é um desafio, né? Cada hora é uma questão. Continuando. Eu vou repetir aqui. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-o às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, ou aperfeiçoamento da ciência, que eu acabei de falar das pesquisas. Vejam, está no Evangelho. Você fala demais mesmo. Aí eu falo. O senhor que mandou? Como estão todos? Olha que coisa boa! Banana. Todo mundo bem, todo mundo vindo aqui só para passear, né? Mas vos digo que sabemos a dificuldade de cada um, não? Sabemos de tudo. E estamos cuidando. E quero vos dizer que mesmo que tenham dificuldade na caminhada, não desistam. Sozinhos não estão. Aqui tem uma equipe muito grande, cuidando de todos, né? Amparando a cada um, ao lado de cada um, não só quando vem aqui, mas em nossas vidas lá fora. Então tomem cuidado para não se distanciarem desde que estão cuidando. Por quê? Em vossas vidas, lá fora, se esquecem de tudo. Entendemos que é pela vossa correria, como falam. Mas, mesmo nessa correria que vocês têm, precisam estar unidos àqueles que nos cuidam. E principalmente estarem unidos ao nosso Senhor, Mestre Jesus.
Então, a única certeza que eu quero que tenham é que sozinhos não estão. Não é, meu filho? E vejam sempre a alegria, a energia maravilhosa que vocês têm em nossas vidas. Não só por aqueles que nos amam, mas pela energia das crianças que nos rodeiam. E que assim seja. E vamos lá? Vamos lá. Continuando, gente. O aperfeiçoamento da ciência, que eu tinha falado, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. As necessidades do corpo, elas se sucedem à necessidade do espírito. Vejam, se vocês forem comparar vocês em algum outro momento, eu tenho certeza, porque eu vejo por mim também, né? Eu tenho certeza que vocês vão falar assim, nossa, mas antes, para mim era imprescindível que eu, sei lá, comesse uma barra de chocolate inteira, ou que para mim não podia faltar determinada coisa, sei lá, cada um aí no seu particular. E quando a gente vai entendendo um pouco mais, e se a gente vai se afinando, vamos dizer assim, com a espiritualidade, e entendendo um pouco mais sobre o que é espírito, o que é matéria, que está um junto com o outro, e que um depende do outro, e que as nossas emoções resultam, as boas no meu bem-estar e as ruins num estado não muito bom, não muda as nossas preferências e a importância. Vocês já repararam isso? Que muda a nossa prioridade, por exemplo, da necessidade, ela não muda a nossa necessidade? Algo que antes era muito, muito, muito importante, de repente, com o nosso amadurecimento espiritual, ela torna-se menos importante. Eu não vou dizer que a gente abandona tudo, porque não é nem o objetivo, porque não dá. Pela nossa situação espiritual. Mas a gente muda bastante, não muda não? Já repararam isso? Que antes, em alguma situação, quando eu falo nós, né? Fazíamos um escândalo. Aquilo era, nossa, o fim do mundo. E depois, de repente, a gente entendendo um pouco mais das coisas do espírito e da matéria, a gente vai, deixa pra lá. Não adianta nada. Eu já superei. Isso não tem importância. Vamos resolver de uma outra forma. Não tem isso também? Então, é isso que ele está dizendo, né? As coisas, as necessidades ali, a evolução da nossa vida, ela vai determinando outras necessidades. Certo? Mais sublimes, vamos dizer assim. Tá? E aí ele vai dando exemplo aqui. Após o alimento material, ela necessita do alimento espiritual.
É assim que o homem passa da selvageria à civilização. E eu já estou refinando mais ainda, né? Porque a gente já saiu da selvageria. E agora a gente está na civilização. E a gente vai refinando essa nossa civilização. É só vocês perceberem o tipo de comportamento que você vê num grupo social que a gente não tem contato, porque eles têm costumes diferentes e tudo mais, que você fala, nossa, é muito primitivo, esse tipo de música não dá, esse tipo de comportamento não cabe mais. Não é assim? E aí aqueles que antes você convivia aí com aquela música ou com aquele comportamento e você não mais convive, fala, nossa, você mudou? Isso para mim não tem mais graça, não. Quero não. Já aconteceu isso? Tenho certeza que já. Por quê? Porque a gente já, tá ali mudando. Nosso espírito está mudando. A nossa matéria mudou, a nossa necessidade mudou. E ainda bem. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante, e num grande número deles até mesmo imperceptível. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas, que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que o dos primeiros tempos do mundo, pois que para cada nascimento o trabalho intelectual teria que recomeçar. A alma, voltando ao contrário, com o seu progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então, o que ele está dizendo aqui? Se a gente tivesse só uma vida, a gente teria que, numa única vida, nascer primitivo, progredir e morrer ali top. Mas e daí? Qual que seria ali qual seria a parte do progresso? Não é? Então, nós precisamos de várias existências. Por quê? Porque o conhecimento adquirido numa existência, a minha maturidade espiritual, a minha evolução, ela fica. E aí, quando nós nascemos novamente, reencarnamos, nós reencarnamos com essa maturidade. E nós vamos utilizá-la. E aí, lembram quando eu falei dos cientistas? Então, eles estavam sendo preparados de encarnação e reencarnação, encarnação e reencarnação. Então, eles já estavam numa maturidade espiritual e de conhecimento já elevado, que pôde trazer ali para nós os conhecimentos. E cada um no seu. Por isso que ele fala aqui, que o progresso individual, muitas vezes ele passa despercebido por cada um. Mas cada um de nós tem ali a sua escala de progresso. E para cada um é importante.
E aí, juntando tudo isso, a gente vai tendo a evolução da humanidade. Percebem? E aí ele coloca: se Deus tivesse liberado o homem ao trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás, trabalhe e produzirás, e dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Então vejam, por tudo que passamos, foi para o nosso desenvolvimento, tanto físico, quanto intelectual e quanto espiritual. Como ele coloca lá. Então, se lá atrás, enquanto homem primata, se Deus não tivesse colocado ali o trabalho para o nosso desenvolvimento físico mesmo, dos membros, do andar ereto, o ser humano não teria se desenvolvido, não teria aprendido a andar de pé, né, com 2 pés, não teria desenvolvido as mãos e tudo mais. E aí depois, lógico, foi refinando o trabalho intelectual, o trabalho espiritual. E outra coisa que ele coloca aqui: e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Então, a nossa maturidade, ela vem de acordo com as nossas obras. Lembram que eu falei lá no início? Então, de acordo com a necessidade e de acordo com as nossas obras, de acordo com o que a gente produz na nossa vida. E aí, continuando. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização, de maneira a só ter que torná-las nas mãos sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Então, lembram que eu falei lá atrás? Quer dizer, o cientista que foi preparado para trazer ali as invenções, né? E se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio. Ambos, sem os espíritos, não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhes o alvo que deve atingir, a rota que o leve a ele, dizendo: marcha e atingirás, encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Lembra que eu falei da sintonia, que eu falei que eu falei da parte... Você ri, né? Ele tem que ficar com o Cadu. É assim, o que a gente recebe,
né? É sempre de acordo com o que a gente está ali necessitado e de acordo com o nosso desenvolvimento, de acordo com o que a gente produziu. E é assim que funciona. E o nosso desenvolvimento espiritual também, junto, né? Bom, eu acho que por esse busca, ajuda-te e o céu te ajudará, acho que a gente discutiu bastante já sobre isso. Então, só para a gente fechar aqui esse assunto, percebem que tudo está nas nossas mãos. Tudo está nas nossas mãos. Somos deuses e podemos sim. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós precisamos de força espiritual. Estamos aqui buscando. Precisamos, o espírito, ele trabalha junto com a matéria. Sempre. Então, quando nós estamos bem espiritualmente falando, nós também estaremos bem fisicamente falando. Porque tenho certeza que vocês já leram o seguinte: tudo que nós sentimos na parte física, ela já veio antes na parte espiritual, no nosso perispírito. Só que a gente não percebeu, né? Então, ela vem, a gente não percebe. Às vezes a gente percebe ali uma insatisfação, alguma coisa assim. Mas se a gente não cuidar, ela vai para o físico. Então, é por isso que quando a gente vai lá no irmão Giovanni, na irmã Angélica, no irmão Antônio, e aí eles falam assim: olha, reza antes de dormir, faz uma oração, respira, fica calmo, né? Não vamos levar tudo a ferro e fogo. Ele não fala ferro e fogo, né? Mas ele fala de um outro jeito. Cuide-se. Por quê? Porque se a gente não se cuidar, a gente vai ver o resultado desse não se cuidar aqui no nosso físico. Na dor de cabeça, na dor na perna, na dor no estômago e por aí vai. Então, a gente precisa aprender. Essa também é maturidade espiritual. Não é? Então, é esse buscar, é esse pedir, é esse ter esperança e no agir. Ter esperança agindo, cuidando da gente, de todos, em todas as esferas. Certo? Então, é essa a lição do Evangelho. Capítulo 25, buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Depois, em casa, se vocês quiserem reler o capítulo, né? Tenta entender ali, busca o que é mais importante para cada um. Vão refletindo sobre essa parte, né? Para a gente ter também ali um entendimento até maior, certo? Então, essa foi a lição do Evangelho. E aí, eu vou agora pegar uma outra lição que é de Emmanuel, algo mais que compõe, né, a parte do Evangelho, uma outra lição. Eu peguei esse livro aqui, Vinha de Luz, que é um dos livros que compõe ali, quando a gente faz o Evangelho, é sempre o Evangelho e Palavras de Vida Eterna, Vinha de Luz, o livro das religiões,
E aí a gente tem o Vinha de Luz, eu abri aqui aleatoriamente a lição 78. E a lição fala, purifiquemo-nos. Paulo diz o seguinte, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Coincidiu muito com o que a gente conversou até agora, né? A gente se preparar. Então vamos lá. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso de calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe inculta propósitos louváveis. Até agora, o que ele fala, né? Da nossa preparação. A nossa preparação espiritual para quê? Para que nós possamos servir. Então, servir na nossa vida, estarmos amadurecidos, né? Lembram aquela parte do primata e depois do homem que tem a maturidade e que entende que ele é Deus e que ele consegue as coisas? Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Diariamente. Nós somos utilizados pelo plano espiritual. Lembram da sintonia que eu falei, né? Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias, em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que de interior purificado podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. O que ele quer dizer com isso? Então ninguém serve? Não, não é isso, né? Quer dizer o seguinte, que nós precisamos estar preparados para as coisas da nossa vida, para enfrentar as situações. E quando ele fala aqui das situações de malícia e viciação, é quando justamente a gente entra naquela coisa do dia a dia, sabe? Aquela coisa do automático, e que daí a gente nem percebe, e vai no automático, e a gente nem reflete, nem faz uma reflexão, e vai na situação, e ouve o que o outro falou, nem analisa se aquilo pode ser verdade ou não. Lembram na questão, agora acho que parou um pouco de falar, né, Júnior, de fake news, né? Então as pessoas ficavam ali ouvindo as notícias falsas
e vai embola para um, embola para outro, e vai passando, e vai passando. Quer dizer, e aí você está totalmente desconectado, né, com a parte ali espiritual do bem, né? Você está totalmente desconectado, você está ali, está numa viciação mental. Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado. É isso, por isso que a gente precisa vigiar sempre, né? E aí ele continua: raríssimos são aqueles que de interior purificado podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Acabei de falar do cuidar-se, né? Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam para se libertarem das paixões baixas. Então vejam, está complementando tudo aquilo que a gente conversou antes. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. A que princípios servem na lida diária. O que a gente pensa? Qual que é o nosso pensamento diário? Né? Como que são as nossas atitudes diárias? Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Então, vejam, essa lição, ela complementa aquilo que nós estudamos lá no capítulo 25 do Evangelho. Precisamos sim estar preparados, precisamos nos vigiar, precisamos estar maduros espiritualmente falando, para que a gente possa sempre estar melhor. E outra, estar disponível para que o plano espiritual possa nos utilizar como uma ferramenta, como ali, por exemplo, como aquele cientista que pesquisou a vacina, como aquele profissional que teve uma grande ideia e que vai melhorar o entorno ali do trabalho dele, né? Como a pessoa que trabalha com idosos, por exemplo, e que tem ali o diferencial, que trata bem aqueles idosos e vai melhorando a vida deles, como cada profissional. Isso é ele utilizar a o nosso vaso, né, como ele fala, o nosso corpo, o nosso espírito. Não é? Fazermos um bom trabalho no nosso dia a dia. E por aqui eu vou, então, com essa reflexão, com essa lição do capítulo 25 do Evangelho, e essa lição do Vinha de Luz, né? Eu vou fechando aí esse nosso aprendizado, essa nossa palestra. E então vamos agradecer mais uma vez por estarmos aqui, agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer cada energia, cada passe, cada orientação que recebemos. E que possamos, assim como o Evangelho nos indica, que possamos entender que
que somos deuses e que possamos realizar sempre mais, primeiro por nós, para nossa evolução, e depois para refletir no outro, para servir para o outro. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, gente.